Oiê, Bru aqui. Hoje vamos falar sobre linhas. Vejo muitas pessoas com dúvidas em como configurar a linha para o corte, para o vinco e para o tracejado aqui no SegMaster. Então, para vocês que têm essa dúvida, este vídeo é para ajudá-los a entender da melhor maneira possível, tá? Então, aqui a gente tem Cut Contour, Fold Contour, Perf Contour. O que significa Cut Contour? Contorno de corte. Ele é usado tanto para o corte total como para o meio corte. Corte total é quando é atravessada a peça completamente, e o meio corte, que é utilizado com materiais autoadesivos, onde o papel é cortado, mas o liner não, tá? Temos também o Fold Contour. O que é Fold Contour? Contorno de dobra, conhecido como vinco. É um acabamento de pré-dobra, uma espécie de linha guia para dobra. E vejo muitas pessoas usando Perf Contour para vinco. Só que Perf Contour não é contorno perfeito, Perfect Contour. É Perforation Contour, significa contorno. Deixa eu colocar aqui. Contorno. Contorno de perfuração. Tá? Tracejado, famoso tracejado. Então aqui é perforation, isso, contorno de perfuração, tá? O famoso tracejado. O que significa contorno de perfuração? Contorno de perfuração são linhas interrompidas com espaçamentos de extensão igual ou maior que o traço, que é o famoso tracejado. Agora que já conhece e sabe para que serve cada linha, vamos aprender como configurar cada uma, tá? Então aqui está o nosso projeto, tá? Agora que todo mundo já sabe para que serve cada linha, como que nós vamos fazer o cut contour dessa imagem? Vou vir aqui, criar contorno de corte, sim. Vou traçar. Feito isso, vou aplicar. Vou tirar a opção de manter buracos, que como vocês podem olhar aqui, se você der um zoom na imagem, ele achou o contorno do olhinho da mascote. E eu não quero isso. Então, vou tirar essa opção de manter buracos. Essa linha aqui azul vai sumir. Dá uma olhadinha. Vocês viram? Aqui o contorno de corte está bem rente da minha imagem. Se eu quiser um esboço, um contorninho branco em volta, eu aumento aqui, ó. Opções de contorno, esboço, aumento, tá? Ah, Bruna, tá muito. Vem aqui, ó, e diminuo, tá? Se eu quiser um contorno, que às vezes as pessoas fazem com sangria, né? Se eu quiser um contorno um pouquinho mais para dentro, eu venho aqui no esboço e diminuo. Ah, Bruna, tá muito. Não ficou certinho, não ficou legal. Diminuo, tá? E assim vai indo. Aqui no caso, eu tô fazendo o corte, tá? Como se fosse por marca de registro. Aí depois desse passo que nós achamos o contorno de corte, tá tudo bonitinho, aonde que eu vou agora? Aqui no mesmo lugar, tá? Assistente de corte de contorno, por quê? Porque eu vou cortar. Aqui está com a L-Shape 20x9, tá? Mas eu gosto de diminuir, então eu coloco aqui L-Shape 9x9. E eu gosto de cortar por aqui, tá? Use Page Makers. Se vocês olharem, a marca de registro tá quase próximo da minha arte. E aqui também a setinha preta tá no cabelinho da mascote. Se eu fizer a impressão do jeito que tá aqui, a marca de registro vai sair próxima e a setinha vai sair em cima da arte. E eu não vou querer isso porque eu não vou conseguir usar, tá? Mas aqui eu não vou fazer a impressão, tô só mostrando para vocês, explicando detalhes que quase a maioria não vê. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui está as medidas, tá? Da direção de onde minhas marcas de registros estão. Então, se eu vir aqui e diminuir, ela muda lá. Olha para ela, para vocês verem. Separou da minha arte. Tá vendo que aqui tava junto e separou? Então, eu vou no outro lado, ó. Mesma coisa.
Só que aqui tá em cima, então o que que eu venho? Aqui, ó. Prontinho, então aqui eu posso fazer a impressão normal, que não tá ultrapassando as bordas da folha, tá? Então minha marca de registro tá dentro da minha folha e não tá na minha arte. Feito isso, eu vou colocar para imprimir. Colocar para imprimir. Aí fez a impressão, tá? O que que nós iremos fazer agora? Colocar a folha na base, posicionar ela direitinho. Aí vocês se perguntam assim, mas como que eu faço isso? Eu não sei como eu faço isso. Vocês vêm aqui, ó, corte. Pode apertar, porque sua máquina não vai começar a cortar sozinha, porque ele vai abrir outra janela para você. Eu não vou fazer o corte hoje, porque eu tô somente explicando como que é o passo a passo para você poder fazer, entendeu? Direitinho. Prontinho. Depois que você colocou o corte, ele vai abrir para você essa página aqui, tá? Essa janela. E ele tá te mostrando como que ele quer, como que ele tá entendendo que o seu projeto vai estar na máquina. Se você colocar ao contrário, ele vai cortar errado. Se você colocar a sua ferramenta aqui em cima, ele de vez de fazer isso daqui, ele vai para cá, vai dar erro, certo? Então ele tá mostrando para você, ele quer que você coloque a sua base na máquina com a setinha voltada para você e que você vai posicionar a ferramenta aqui, porque daqui ele vai fazer a leitura, tá? Como vocês podem olhar, aqui tá o seu projeto, aqui tá o projeto e o corte. Aqui tá seu projeto e aqui tá o contorno de corte, tá? Aí você posicionou aqui na sua ferramenta, você vai dar um próximo e ele vai começar automaticamente a leitura, tá? E o corte. Vou fechar aqui. Aí vocês falam assim, mas Bruna, eu quero só achar a silhueta da minha mascote, mas eu não quero cortar por impressão. Eu quero cortar direto no papel, direto no lamicote, tá? Direto em algum lugar, porque eu já imprimi a mascotinha, tá? Mas agora eu queria fazer um contorno em volta para me poder cortar diretamente, tipo no lamicote, para dar uma sobreposição em camadas. O que que você faz? Você vai vir aqui, tá? Vamos tirar essa marca de registro da página. Vem aqui, desmarca Use Page Makers. Sumiu. Coloco de novo a minha mascotinha aqui, tá? Vou criar novamente o contorno de corte. Vou traçar. Vou dar um aplicar. Vou tirar a opção de manter buraco. Se você olhar aqui, tá com menos 10. Por quê? Porque eu cortei um pouquinho mais rente do contorno, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou zerar aqui e vou aumentar 20. Vamos dar um zoom. Tá bom esse contorninho aqui? Tá bom. Porque nós vamos cortar algum material embaixo. Vou tirar minha arte. Aí eu seleciono. Vou vir aqui nessa ferramenta, tá? Porque ele vai fazer o corte diretamente no papel. Que eu não quero fazer a impressão da mascote, tá? Que nós acabamos de fazer. E já cortei também. Vamos supor que já cortei. Aí, o que que você faz? Você vai colocar a folha na sua base, vai colocar a base na sua máquina e você vai posicionar a ferramenta aqui, como se tivesse uma marca de registro ali, entendeu? Em cima da sua folha. Por que que eu falo isso? Porque o seu corte, ele vai começar aonde sua lâmina está. O nosso projeto está numa folha A4. Então, se eu colocar a lâmina aqui, na minha base, e aqui não tem papel, ele vai cortar por cima da minha base.
Então, como o meu projeto tá numa folha A4, se vocês olharem aqui, o corte tem 18,52 centímetros, 27,04 centímetros. Então, cabe numa folha A4. Então, eu vou posicionar minha lâmina aqui, bem no início da folha. Por quê? Aonde eu posicionar a minha lâmina vai iniciar o meu corte. Então, você coloca aqui corte selecionado. Aí, feito isso, prontinho, tá? Vamos vir aqui agora em Fold Contour, tá? Contorno de dobra. Vou selecionar as linhas que eu quero que seja vinco, tá? Vou selecionar a primeira linha, apertar a tecla Shift do teclado e depois eu vou apertar a outra e vou vir aqui, Fold, tá? Essa outra eu quero que seja corte. Suponhamos que aqui tem uma arte, eu vou fazer um quadrado, vou colocar um preenchimento e suponhamos que seja a arte que iremos fazer por impressão, tá? Como que faremos isso? Simples, vou selecionar, tá? Vou vir aqui na maçãzinha, já vou passar para assistente de corte de contorno, tá? Vou vir aqui, configurar do jeito que eu gosto, que eu já expliquei para vocês. E aqui, ó, ele já vai dar para mim as minhas linhas, tá? Aqui tá o contorno de dobra e aqui tá o cut contour, que é o contorno de corte. Normalmente, porque aqui eu já mexi, então tava certinho, mas normalmente vem assim. O que ele tá falando para mim? Que primeiro ele vai cortar e depois ele vai vincar. Só que se ele primeiro cortar e depois vincar, vai bagunçar tudo o meu projeto, né? Porque às vezes tem pessoas que não usam cola na base, aí ele vai soltar, certo? Para depois ele vincar, aí vai dar algum problema, né? Então o que temos que fazer? Colocar o vinco primeiro. Então a gente vai clicar nele, ele vai ficar azul e vamos subir para cima, que primeiro ele vai vincar, certo? E depois ele vai cortar, tá? Eu tô fazendo isso só para vocês entenderem o que ele vai fazer primeiro, o que ele não vai. Bruna, eu preciso desmarcar? Não, você não precisa desmarcar, porque você vai fazer tudo com a mesma lâmina. Como que você vai configurar? Vai vir aqui Fold Contour, Edit, tá? Aqui tá desmarcado porque eu uso a força da máquina, o corte eu faço pela máquina diretamente às vezes, tá? Então, tá desmarcado. Se eu marcar, ele vai obedecer aqui as forças que eu coloquei na máquina. Então, como aqui é uma dobra, antes de você fazer essa configuração, você tem que fazer o teste lá na sua máquina. Então, uma suposição, se para corte a força foi 50, então para o vinco eu diria que seria uns 20, uns 23, tá? Isso no meu ponto de vista, eu aqui, pelas minhas configurações, pelos meus testes, então às vezes no decorrer dos materiais você já sabe qual que é a força certa para cada tipo de corte, tá? Então, como é vinco, eu vou colocar aqui uns 20, tá? Porque eu não quero que passe. Aqui seria a velocidade, então vou colocar 350, 7, porque eu gosto de cortar na velocidade 7. Beleza, aqui tá configurado e aqui seria o corte, tá? Eu vou colocar 48 pro corte. Se eu coloquei 20 pro vinco, eu vou colocar 48 pro corte e aqui também 350. Aí vocês perguntam assim, Bruna, em cima precisa mexer? Não, não precisa. Por quê? Porque a sua máquina, se ela for uma lâmina só, já tá certinho, ela vai entender que ela tem uma lâmina só e não precisa você mudar. O que precisaria você mudar se a sua máquina fosse duas ferramentas? Aí você viria aqui, tá? Colocaria direita ou esquerda e assim por diante. Mas se a sua máquina é uma ferramenta só, então é somente aqui que você tem que mexer, tá?
Não mexe no que tá certo para depois não desconfigurar sua máquina e você tiver dor de cabeça, tá certo? Então você vai dar um aplicar, você vai colocar para imprimir o seu projeto e depois vai colocar para cortar, que nem a gente configurou, tá? Agora há pouco no Cut Contour. Beleza. Feito isso, a gente vai e corta. Aí você fala assim, Bruna, mas eu não quero fazer impressão, tá? Eu quero cortar diretamente no papel. Não tem problema. Você vai selecionar o seu projeto, vai vir aqui, tá? E vai fazer o mesmo processo. Ó, se vocês olharem aqui, o corte tá primeiro e o vinco tá por baixo. É aquele mesmo processo. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai cortar, tá? E depois ele vai vincar. Então a gente não quer isso, a gente quer que ele faça certinho. Então o que a gente faz? Vai selecionar aqui e vai vir na setinha. E vamos editar a mesma coisa, ó, editar, tá? Vou clicar aqui, vou colocar 20, que foi a força que eu achei pro vinco, tá? E vou colocar 350, que é a velocidade 7 que eu gosto. E aqui no corte eu vou colocar 48, tá? E aqui 350. Vou colocar aplicar, tá? Vou soltar aqui, porque se eu colocar aqui, ó, corte selecionado, ele vai cortar somente em volta, tá? Então eu quero tudo. Então vou tirar aqui, ó, ele vai aparecer o projeto todo, porque foi o que eu selecionei, e vou colocar corte selecionado. Bruna, eu posso colocar carretel tudo? Eu não coloco o carretel tudo, por quê? Às vezes pode ser que tenha um trabalho aqui fora, certo? Aí se eu vir aqui, ó, e colocar carretel tudo, ele vai cortar o que tá fora também, tá certo? Então por isso que eu não coloco isso, tá? Agora vamos vir aqui, Perforation Contour, significa contorno de perfuração. Mesmo processo, tá? Eu vou selecionar, vou selecionar uma linha, apertar Shift do teclado, vou selecionar a outra e vou vir aqui, Perf Contour. Vou vir aqui, Cut Contour. Só que assim, tem muita gente que fala assim, Bruno, eu coloquei Perf Contour, que é o tracejado, e tá cortando direto. Gente, não é somente colocar Perf Contour e a máquina vai entender que é tracejado. Não é isso, tá? Vocês podem vir aqui, que eu falo muito para as pessoas, e colocar aqui, ó. Aqui ele vai te mostrar somente o corte, tá? O que você colocou para ele cortar. Por que eu falo isso que é colinha? Porque se você colocar aqui, ó, suponhamos que aqui tem uma arte. Aqui tem uma arte que a gente vai fazer a impressão. Vou colocar amarelo para vocês visualizar melhor. Deixa eu colocar para trás. Por que eu falo colinha? Porque se a gente vir aqui, ó, aqui tá o trabalho inteiro, tá? O corte e a arte. Aqui está somente o que vai ser impresso. E aqui está somente o que vai ser o corte. Tem muita gente que agrupa. Vem aqui, tá? Seleciona. Muda para tracejado. Só que aí pega o projeto todo e agrupa. Na hora que vai cortar, aqui tá tracejado, mas na hora que vai cortar, ele tá como linha contínua. Ele tá entendendo que vai cortar tudo, tá? Então, o que a gente faz? Dá um Ctrl U para desagrupar ou desagrupa o projeto manualmente com o botão direito do mouse, tá? Cortar. Se vocês olharem, já mudou aqui, ó, para tracejado. Então, suponhamos que fôssemos fazer um processo impresso, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos vir aqui, tá? Assistente de corte contour. Deixa eu mudar aqui as minhas configurações que eu uso, tá? E aqui tá a mesma coisa, ó. Primeiro ele vai cortar e depois ele vai fazer o tracejado. Então, eu vou colocar para cima. Aqui
no meu Cuticultor já está a configuração que eu achei. Então, se ele corta com 48, então eu vou colocar no Perf também 48, porque eu quero que faça o tracejado, tá? Então, vou vir aqui, Edit, vou selecionar, vou colocar aqui 48 e aqui eu quero 350 velocidade. E vou colocar para imprimir e depois para corte. Beleza, fiz. Mas Bruna, eu não quero fazer por aqui. Eu quero fazer diretamente no vinil spooler. Aqui, direto no papel. Gente, eu não sei se eu falei para vocês. Às vezes pode ser que essa janela não tá aberta, tá? Na sua janela do SegMaster na opções de vinil. Aonde você acha ela? Aqui, ó. A Seg Tools by Color, tá? Aqui que você acha ela, ó. Ela vai abrir para você poder editar suas linhas, tá? Então, o que você vai fazer? A mesma coisa, você vai subir, só que aqui você vai colocar a mesma força encontrada, tá? Pro corte, que você vai fazer o tracejado, tá? Vai dar um aplicar, vai clicar fora, porque ele tá somente no tracejado. Se você clicar somente assim, do jeito que tá aqui, corte selecionado, ele vai cortar somente, fazer somente o tracejado. Se você clicar aqui e apertar corte selecionado, ele vai cortar somente, tá, em volta. A Bruna, posso colocar carretel tudo? Não, não pode, porque aqui, ó, eu fiz aqui e eu fiz aqui. Se você vir aqui sem clicar em nada e colocar, olha aqui o tanto de informação que ele tá falando para mim, que tem na minha área de trabalho e que passa a largura da minha máquina, tá? Porque tá fora, certo? Mas ele vai cortar tudo que tá aqui. Aí você coloca carretel tudo, aí a sua máquina começa a cortar aqui, corta lá, e você fala assim, gente, tá cortando tudo. Ai, meu Deus, e agora? Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, gente, seleciona o que você quer cortar, vai lá, porque a máquina tá entendendo, e corte selecionado. Mas lembrando que você tem que clicar aqui, para ele aparecer o seu projeto inteiro. Se você tiver flegado algum aqui, né, selecionado algum aqui, ele vai fazer o corte somente o que tá mostrando que a máquina tá entendendo que você quer que seja cortado somente isso, tá? Então você clica aqui fora e você coloca corte selecionado, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Me desculpa se o vídeo ficou muito comprido, é porque realmente tem que ser explicado direitinho, tá? Porque eu vejo muitas dúvidas de pessoas nesse sentido. Se vocês quiserem um vídeo detalhado, cada passo sendo cortado e impresso, vocês deixem aqui no comentário que a gente volta aqui, tá? Nesse post. E colocamos, né? Fazemos um corte completo, fazemos um corte vinco, tanto impresso e como sem impressão. E fazemos também um corte, um tracejado, tanto impresso e também direto no papel, sem impressão, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, tá? Se inscrevam, curte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!